Rede Record faz golaço na Globo com Corinthians e Santos e marca o dobro de audiência da rival. Você sabia que a semifinal do Paulistão 2025 entre Corinthians e Santos não apenas incendiou os gramados, mas também provocou uma verdadeira revolução nas audiências televisivas? Imagine uma emissora desbancando a líder de décadas com o dobro de audiência. Quer descobrir como isso aconteceu e o que levou milhões de espectadores a mudarem de canal? Fique conosco e desvende os segredos por trás desse fenômeno que está dando o que falar. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, onde exploramos os bastidores e curiosidades do mundo esportivo. Hoje vamos mergulhar no impacto avassalador da semifinal entre Corinthians e Santos nas audiências de TV. Se você é apaixonado por futebol e quer ficar por dentro de tudo que rola nos bastidores, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. A semifinal do Campeonato Paulista de 2025, entre Corinthians e Santos, não foi apenas um espetáculo dentro das quatro linhas. Ela também provocou uma verdadeira reviravolta no cenário televisivo brasileiro. Tradicionalmente, a Globo domina as tardes de domingo com programas de grande audiência, como o Domingão com Hulk. No entanto, no dia 9 de março de 2025, a Record quebrou essa hegemonia ao transmitir o Clássico Paulista, alcançando números impressionantes de audiência. Durante a transmissão da partida, a Record TV registrou uma média de 20 pontos de audiência, com picos de 22 pontos, enquanto a Globo marcou apenas 10 pontos no mesmo horário com o Domingão com Hulk. Isso significa que, em determinados momentos, a Record teve o dobro da audiência da Globo, um feito histórico para a emissora de Edir Macedo. Vários elementos contribuíram para esse sucesso de audiência. Uma semifinal entre dois dos maiores clubes do país, Corinthians e Santos, sempre gera grande interesse do público, especialmente quando está em jogo uma vaga na final do campeonato estadual mais disputado do Brasil. A Record TV detinha os direitos exclusivos de transmissão em TV aberta para essa partida, o que direcionou todos os telespectadores interessados no jogo para o seu canal. A emissora investiu em uma equipe de peso para a transmissão, com narração de Kleber Machado e comentários de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola, além da apresentação de Paloma Tokci. A vitória da Record TV não apenas garantiu a liderança isolada no horário, mas também evidenciou a fragilidade da concorrência diante de eventos esportivos de grande apelo popular. O Domingão com Hulk, tradicional líder de audiência, nas tardes de domingo, sofreu uma derrota significativa, registrando uma média de 10,1 pontos, bem abaixo do esperado. Essa mudança abrupta na preferência do público também teve reflexos no mercado publicitário. Anunciantes que tradicionalmente investem na Globo passaram a considerar a Record TV como uma plataforma viável para alcançar grandes audiências, especialmente em transmissões esportivas de alto nível. A semifinal entre Corinthians e Santos em 2025 não apenas proporcionou um grande espetáculo esportivo, mas também serviu como um marco na história da televisão brasileira, demonstrando que a preferência do público pode variar significativamente quando há eventos de grande relevância em jogo. Essa situação reforça a importância das emissoras investirem em conteúdos exclusivos e de qualidade para conquistar e fidelizar a audiência. O impacto da semifinal do Paulistão entre Corinthians e Santos na audiência da TV, vamos aprofundar os fatores que tornaram esse jogo um fenômeno e o que isso significa para o futuro das transmissões esportivas no Brasil. Quando se fala em Corinthians e Santos, não estamos falando apenas de um jogo, mas de uma rivalidade histórica. O clássico alvinegro sempre desperta paixões e atrai milhões de torcedores, seja no estádio, no bar ou em casa. O Paulistão é um dos campeonatos estaduais mais competitivos do país e, mesmo com a concorrência das ligas europeias e das competições nacionais, continua sendo uma das principais vitrines do futebol brasileiro. Soma-se a isso a fase decisiva do torneio, com dois times tradicionais disputando uma vaga na final, e o resultado só poderia ser uma explosão de audiência. Mas, por que essa semifinal foi tão especial? O Corinthians, maior torcida do estado de São Paulo e uma das maiores do Brasil, buscava redenção após um início de temporada instável. O Santos, por sua vez, vinha em um processo de reconstrução e tentava voltar ao protagonismo, o que trouxe ainda mais emoção à disputa. O jogo não era só uma semifinal, era uma batalha pela honra, pelo orgulho e por um lugar na final. E o torcedor brasileiro ama essa narrativa. Nos últimos anos, a Record tem investido pesado na transmissão de eventos esportivos, principalmente o Paulistão.
Antes dominado exclusivamente pela Globo, o torneio encontrou na nova emissora um espaço diferenciado, com uma cobertura mais próxima dos torcedores e uma identidade própria. E o torcedor brasileiro ama essa narrativa. Nos últimos anos, a Record tem investido pesado na transmissão de eventos esportivos, principalmente o Paulistão. Antes dominado exclusivamente pela Globo, o torneio encontrou na nova emissora um espaço diferenciado, com uma cobertura mais próxima dos torcedores e uma identidade própria. A aposta deu certo. Com narração empolgante, comentaristas experientes e uma transmissão focada na emoção do jogo, a Record conseguiu atrair um público fiel. Mas a grande vantagem foi algo que o torcedor sentiu na pele: menos interrupções e uma abordagem mais dinâmica. Diferente do que acontecia em outras emissoras, onde os jogos eram frequentemente interrompidos por chamadas de novela ou programas de auditório, a Record apostou em uma transmissão imersiva, deixando o futebol como protagonista absoluto. Esse modelo de transmissão pode ser um prenúncio de mudanças no mercado. O monopólio das transmissões esportivas vem sendo desafiado e os números dessa semifinal só reforçam essa tendência. A perda de audiência da Globo nesse horário não passou despercebida. O Domingão com Hulk, que normalmente lidera com folga, viu sua audiência despencar pela metade. Para a maior emissora do Brasil, isso acendeu um sinal de alerta. O que está acontecendo? O público está mais exigente. Se antes era comum os torcedores assistirem apenas aos canais tradicionais, hoje eles buscam uma experiência diferente. E a Record soube entregar isso. Outro fator relevante foi o impacto no mercado publicitário. Empresas que costumam investir milhões em anúncios durante os jogos perceberam o potencial da Record e podem repensar suas estratégias para os próximos anos. O futebol continua sendo uma das formas mais poderosas de prender a atenção do público, e quem souber explorar isso da melhor forma sairá na frente. Com o sucesso dessa semifinal, surgem algumas questões importantes. A Record continuará investindo no futebol e conquistando cada vez mais espaço? A Globo reagirá e tentará recuperar sua hegemonia nas transmissões esportivas? O mercado publicitário mudará suas estratégias, diversificando os investimentos entre as emissoras? Uma coisa é certa: essa semifinal não foi um evento isolado. Foi um sinal de que o público está disposto a mudar de canal se encontrar uma cobertura que valorize o espetáculo. E isso pode definir o futuro das transmissões esportivas no Brasil. Agora que entendemos os fatores que levaram a essa audiência histórica e o impacto no cenário das transmissões esportivas, vamos explorar nuances mais profundas sobre o que essa mudança significa para o futuro da TV aberta e para os torcedores. O comportamento do público mudou. Antes, assistir a um jogo na TV aberta era quase uma obrigação para os torcedores, pois as opções eram limitadas. Hoje, com a popularização do streaming e das transmissões pagas, a concorrência aumentou. Então, por que milhões de pessoas escolheram a Record para acompanhar Corinthians x Santos? Gratuidade e acessibilidade. Mesmo com a ascensão dos serviços pagos, a TV aberta ainda é a principal opção para boa parte da população. Narrativas bem construídas. O futebol não é apenas sobre gols e jogadas, mas sobre histórias. A Record soube explorar bem isso na sua transmissão. Maior engajamento digital. A emissora investiu em interações nas redes sociais, permitindo que o torcedor participasse ativamente do evento. Esse fenômeno reforça a ideia de que, apesar da fragmentação da mídia, as grandes partidas continuam sendo eventos de massa, que movem milhões de espectadores. Com o sucesso dessa transmissão, o que podemos esperar para o próximo Paulistão? A Record deve investir ainda mais em cobertura diferenciada, ampliando sua equipe de comentaristas e repórteres. As marcas, percebendo o potencial de audiência, podem aumentar seus investimentos em publicidade durante os jogos. A Globo pode tentar reagir, seja recuperando os direitos do campeonato ou inovando na forma de apresentar o futebol. Esse efeito dominó pode impactar até outras competições, como o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e o Brasileirão. A disputa pelos direitos de transmissão ficará ainda mais acirrada. Esse recorde de audiência mostra que o futebol brasileiro continua sendo um dos maiores espetáculos esportivos do mundo. E mais do que isso, prova que os torcedores ainda valorizam a experiência de assistir a uma partida na TV aberta quando a transmissão é feita de maneira envolvente e com qualidade. Além disso, essa semifinal reforçou o potencial do futebol estadual. Muitos acreditavam que os campeonatos regionais estavam perdendo relevância,
mas essa partida mostrou o contrário. Se bem trabalhados, esses torneios ainda podem atrair milhões de torcedores e gerar enormes receitas para os clubes e para as emissoras. O futebol está mudando e a forma de consumir também. Mas uma coisa continua igual. Um jogo emocionante, com rivalidade e disputa intensa, sempre prenderá a atenção do público. Se você chegou até aqui, já percebeu que a semifinal entre Corinthians e Santos não foi apenas um jogo de futebol. Foi um fenômeno de audiência que mostrou como a TV aberta ainda pode dominar o cenário esportivo quando investe em uma cobertura envolvente e dinâmica. A Record provou que existe espaço para inovação e que os torcedores estão dispostos a mudar de canal se encontrarem uma experiência de transmissão mais imersiva. Isso abre um novo capítulo para as transmissões esportivas no Brasil e pode impactar desde o Paulistão até competições nacionais e internacionais. E agora, queremos saber sua opinião. Você acredita que a Record pode dominar as transmissões esportivas nos próximos anos? Ou acha que a Globo e outras emissoras vão reagir? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre futebol e transmissões esportivas. E claro, confere os vídeos recomendados na tela para continuar essa discussão. Nos vemos no próximo vídeo.